Meus amigos, hoje eu quero compartilhar algo com vocês aqui que, cara, para muitos vai ser meio que dolorido ouvir, mas para mim é uma baita realidade e obviamente eu tenho que falar com vocês. O Tite, por mais que muitos o criticaram, cara, não era todo esse monstro que a galera falava. E obviamente eu quero dar minha opinião aqui com vocês e mostrar os números com base no que eu vou falar. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Você que é muito novo, cara, meu nome é João Paulo e sejam bem-vindos ao Hyperfoot, esse canal maravilhoso aqui que tem vídeo direto. Então, se você é novo, daqui a pouco você pode entrar aí e conferir outros vídeos. Mas é o seguinte, cara, nós perdemos para o Senegal aí, né? Tivemos amistoso na terça-feira, cara, e acabamos perdendo. Foi uma vergonha. O Brasil começou muito bem no jogo, acabou tomando uma virada aí e, cara, obviamente todo mundo ficou chateado. Até porque o Brasil já perdeu aí, cara, depois que o Tite deixou a seleção, foram duas vezes, né? Duas vezes? Duas vezes? Duas vezes. Então, tipo, obviamente todo mundo fica tipo, cara, mas o que tá acontecendo com a seleção brasileira? Perdeu para o Marrocos, perdeu para Senegal, obviamente não é nada legal, não é o que a gente espera. E o que eu quero falar é o seguinte, cara, o Tite obviamente foi muito bombardeado quando o Brasil foi eliminado para a Croácia. Eu acho que não teve um sequer fã da seleção brasileira, torcedor do Brasil, que ficou obviamente alegre. Todo mundo ficou muito chateado porque a gente acredita sempre na nossa seleção. Porém, meus amigos, muita gente eu acho que criticou o Tite, falou muito mal dele, que ele nunca foi um técnico, que ele jamais deveria ter assumido a seleção. E, cara, eu discordo completamente. O Tite é um bom técnico, sim. Obviamente, tomou muitas decisões em seu tempo de seleção que eu não teria tomado. Poderia ter evitado, mas vamos olhar para os números, meus amigos. O Tite tem com a seleção brasileira 81 jogos. Sim, 81 jogos aí, contando partidas oficiais, contando amistosos. São 60 vitórias, 15 empates e 6 derrotas, dando aí 80,2%, meus amigos, de aproveitamento. E isso é um baita aproveitamento, 81 jogos, 60 vitórias, 15 empates e 6 derrotas. O Tite que assumiu a seleção brasileira em 2016 e entregou, né, em 2022 aí, após ser eliminado para a Croácia. Obviamente a gente já sabia que ele deixaria a seleção, ele já tinha deixado isso muito claro, que independente do que acontecesse no Catar, ele deixaria a nossa seleção brasileira. E, cara, o que eu fico mais pensando acerca disso é por que a CBF já não deu, tipo, cara, não foi correr atrás de um técnico logo, nesse tempo. Agora tá vindo com a questão do Ancelotti, mas, pô, já não poderia ter visto isso antes, seja com o Ancelotti ou com qualquer outro técnico de primeiro escalão, já que eles realmente pensavam em alguém do nível Ancelotti, cara. Acho que poderia já ter adiantado isso antes. Já tem mais de 2 anos que a gente sabe que o Tite realmente não ia continuar independente do resultado. Olhando agora para questões de jogos mais oficiais para as competições, cara, o Tite perdeu 3 vezes. Uma foi contra a Bélgica, que foi obviamente na Copa do Mundo de 2018, 2-1, onde, cara, foi principalmente o foco do Tite, onde ele foi bombardeado pela primeira vez, assim. Sempre tinha às vezes uma coisa ou outra, obviamente a gente criticar é normal, mas era meio unânime, cara, o Tite era o cara, a galera gostava do Tite, e depois que perdeu para a Bélgica, todo mundo macetou o Tite de tudo quanto é forma. A derrota também aí, né, em jogos oficiais foi contra na final lá da Copa América de 2020, onde acabou perdendo para a própria Argentina. Aquele jogo sim foi muito dolorido, e aquele sim, obviamente, a gente estava criticando o Tite pelaquela atuação da seleção brasileira. O Brasil era favorito, jogava em casa, como diz, era a nossa obrigação ganhar da Argentina, e acabamos perdendo. E agora dessa vez contra a Croácia, que foi, cara, mais dolorido do que contra a Bélgica. O Brasil aí deixou a Croácia fazer o que eles gostam, que é empatar e levar para prorrogação, depois para pênalti. E aí os caras foram lá e macetaram a seleção brasileira. Obviamente, cara, achei horrível a atitude do Tite de simplesmente ter deixado o jogador lá, ido pro túnel e pro vestiário, deixou todo mundo lá no campo. Muitas atitudes que ele tomou durante o jogo, ter tirado o Vinícius Júnior tão cedo da partida, ter talvez colocado o Fred, eu não teria colocado o Fred. Obviamente tem sim atitudes que a gente pode criticar ele por aquele jogo, mas também a responsabilidade tem que cair em cima dos jogadores de, pô, como é que o cara sobe faltando 4 minutos, quer ir atacar, sendo que o Brasil já estava com a classificação na mão. Em 4 minutos perde, tipo, 4 minutos faltando para acabar, perde a classificação que estava... Como é, amigo? A classificação que estava
de graça com aquele golaço do Neymar. Cara, eu vibrei demais naquele gol, tá louco? E tipo, cara, não faz o menor sentido. E também, obviamente, na disputa de pênaltis. O Tite poderia ter colocado uns jogadores como, por exemplo, não ter deixado o Rodrigo bater assim logo de cara. Poderia ter colocado o Neymar ou qualquer outro jogador experiente. Mas também, se você for olhar, tem os jogadores, pô. Os jogadores também têm que se responsabilizar por ter errado os pênaltis. A seleção brasileira, na minha opinião, deveria ser muito melhor do que a Croácia para bater pênalti. O próprio Alisson também para catar os pênaltis. Naquele jogo, na minha opinião, deveria ter ido o Ederson. Gosto do Alisson e tudo mais, porém eu acho que o Ederson, até o Everton teria se saído melhor para ir para os pênaltis. Mas enfim, também não tinha muito o que fazer, substituir o goleiro. Mas, cara, foram de fato coisas que o Tite acabou tomando, decisões assim, pequenas coisas, que piorou ainda mais a situação dele com a galera. Mas se a gente olha pro aspecto da seleção brasileira, cara, a seleção jogava muito bem com o Tite. Porque assim, a gente se acostumou muito, infelizmente, a ver a seleção jogando esses amistosos brega. Porque, obviamente, a gente não quer ver o Brasil jogando contra Equador toda vez. A gente não quer ver sempre o Brasil jogando contra Estados Unidos, jogando contra, tipo, Japão. Mano, a gente quer ver o Brasil jogando contra a Espanha, o Brasil jogando contra a Alemanha, contra países que de fato vão chegar ali numa Copa do Mundo e vai ter trabalho pra gente. E assim, a gente acostumou ver o Brasil jogar com esses amistosozinhos e o Brasil sempre ganhando tranquilamente. Então ficou tipo, cara, tá, não é mais que obrigação. Mas agora, cara, com o Ramon a gente tá vendo que, pô, não é bem assim, né? Por mais que é o Brasil e tudo mais, cara, o Brasil não tá conseguindo ter o desempenho que tinha na era Tite. E assim, eu não vou ficar aqui também defendendo o Tite, não falar que o cara não teve seus erros, que teve, mas eu acho que a galera vai muito em cima de algo que, cara, assim, o Tite não foi um mau técnico como as pessoas tentam colocar, um monstro, o pior técnico do mundo, não. Ele tem sim competência, na minha opinião, para ser até um técnico de time europeu. Cara, pra mim o Tite, assim, eu sei que muita gente vai discordar agora, mas eu prefiro o Tite do que o Pochettino, por exemplo, colocando pau a pau. Na minha opinião, o Tite é melhor do que o Pochettino como técnico. E essa é a minha opinião, sei que muita gente pode discordar, mas é a minha opinião. E agora vamos lá para os aproveitamentos dos jogadores. Eu queria mostrar para vocês pelo menos 5 jogadores aí artilheiros da era Tite. E vamos começar aqui com o nosso top 5 de artilheiros, cara. O Tite conseguiu extrair muito bem de alguns jogadores. Eu fiquei até surpreendido quando eu estava buscando isso aqui. E eu quero mostrar para vocês. Em quinto lugar temos aqui o nosso Roberto Firmino com 13 gols marcados na era Tite. Firmino que está ali desde o início da era Tite, é um jogador que o Tite sempre chamou muito para os amistosos, para os jogos oficiais, Copa América, enfim. 13 gols, o Firmino que assim, eu sempre senti muita falta, principalmente na Copa do Mundo de 2018, dele estar em campo, sempre que ele entrou, ele entrava bem, marcou em jogos e o Tite preferiu o Gabriel Jesus, infelizmente não entendi o porquê. Em quarto colocado o Coutinho com 17 gols marcados, o Coutinho também que na era Tite começou, né, já estava ali, um jogador que sempre vinha atuando e na minha opinião o Coutinho faz muita falta na seleção brasileira como armador. Eu acho que até na Copa do Mundo isso a gente sentiu muita falta disso, o Neymar que estava fazendo meio que o papel do Coutinho em campo. Em terceiro lugar, a gente tem o Gabriel Jesus com 19 gols marcados. Gabriel Jesus, que o melhor desempenho dele foi ali na Copa América de 2019, o cara destruiu a Argentina, bailou dentro de campo, mas que infelizmente nos últimos jogos a gente não viu nada de tão demais dele, e é um cara que sempre foi de muita confiança do Tite, e obviamente para muitos brasileiros isso era o fim da meada. Em segundo colocado, o Pombo Richarlison, cara, com 20 gols, o Richarlison que foi ser convocado mais ou menos ali em 2018, depois da Copa, e cara, é o segundo cara com mais gols da era Tite ali, na frente do Gabriel Jesus. É por isso que o próprio Richarlison afirmou que é um homem-gol da seleção brasileira. E de fato o desempenho dele na era Tite ali, sempre que ele vestiu a camiseta da seleção, era muito bom. Tá em uma má fase, mas assim, sempre foi um jogador que doou muito para a seleção brasileira. E em primeiríssimo lugar, obviamente, o Neymar com 31 gols marcados. Além de ser o principal jogador da era Tite, é o principal jogador da seleção brasileira até hoje. Mas enfim, meus amigos, o vídeo tá grande já tá longo. Mas eu queria falar pra vocês, assim, eu sei que muita gente coloca o Tite como um monstro, né, o pior cara do mundo. Teve sim decisões erradas em 2018 na Copa do Mundo, em não ter tirado o Gabriel Jesus algumas vezes dentro de campo, ter colocado o Firmino que estava com um aproveitamento bom. Na própria Copa América também contra a Argentina,
Em 2022, agora contra a Croácia, tirar o Vinícius Júnior, colocar o Fred, cara, foram atitudes. O principal também, ter saído de campo quando o jogador tava tudo desolado lá chorando. O cara, tipo, teria que ter mostrado um líder dentro de campo ali e acabou não mostrando. São de fato atitudes que eu acho péssimas do Tite, mas na minha opinião ele não é um mau técnico como as pessoas pintam e a imprensa também gosta de pintar. Mas comenta a sua opinião, se você discorda de mim, deixa aí nos comentários. Tamo junto, forte abraço, é nóis e falou!